Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou apresentar para vocês uma questão de depreciação acumulada. É um tema recorrente em provas de concurso, né? E eu vou apresentar uma metodologia que ela não é muito cobrada, mas é importante que o candidato tenha o conhecimento para que não seja surpreendido na hora da prova, beleza? Normalmente, as questões sempre pedem uma metodologia que é a metodologia linear, é aquela que é baseada na vida útil do bem. Ou seja, se você tem um carro que ele tem uma vida útil de 5 anos, no método linear, a depreciação dele vai ser de 20% ao ano, beleza? Só que algumas questões, elas podem pedir eventualmente o cálculo por outra metodologia. É o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Na questão, foi uma questão da Polícia Federal de 2018, né, o cargo de agente de polícia, foi cobrado o conhecimento sobre a metodologia da soma dos dígitos. E como é que funciona isso? Primeiro que essa metodologia ela pode ser calculada de duas formas, né? Tem a fórmula crescente e a decrescente. A fórmula decrescente é o que é admitida hoje pelas normas contábeis, né? Então, quando a questão ela for silente, ela só pedir que seja feito o método da soma dos dígitos, a gente vai assumir que o examinador está querendo que seja feito o cálculo da forma decrescente, beleza? E como é que funciona isso? Você vai pegar a vida útil do bem, vai estar informado na questão. Por exemplo, se essa vida útil ela for de 5 anos, como é que vai ser feito? Você vai pegar os 5 e vai fazer a soma dos dígitos. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 vai ter um total de 15. Na nossa fórmula, essa soma dos dígitos ela vai ser o nosso denominador, beleza? Vai ficar na parte de baixo da fração. Na parte de cima, no numerador, nós vamos ter os dígitos relacionados à vida útil da forma decrescente, beleza? Lembrando só que a questão ela pode pedir sim a forma crescente, mas aí vai ter que estar expresso, tranquilo? Então vamos pegar um exemplo prático. Ó. Se você tem um bem que ele tem um valor depreciável de 50 mil, quando você for montar a fórmula vai ficar assim. Você vai pegar o valor depreciável, vai fazer a multiplicação pela vida útil e vai dividir pela soma dos dígitos. E assim você vai ter o valor da depreciação no primeiro ano. E aí você vai fazendo sucessivamente, né, do primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. O que vai mudar na fórmula é só que, de acordo com a vida útil, esse valor vai decrescer. Então, vai começar do maior e vai indo para o menor na fórmula. Tranquilo? Como é que fica isso na prática? Vamos lá. Questão da Polícia Federal que eu falei para vocês. Vamos observar aqui todos os pontos importantes da questão. Primeiro, o examinador ele quer somente a terceira cota anual. Então, nós vamos fazer o terceiro ano da depreciação. Um bem que foi adquirido pelo valor original de 60 mil, ele tem uma vida útil de 5 anos e ele tem um valor residual de 10%. Beleza? Aí ele fala aqui na questão. Método de depreciação empregado é a soma dos dígitos. Alguns dos meus alunos, quando foram fazer o simulado, eles não se atentaram para esse ponto e fizeram o cálculo da fizeram o cálculo da depreciação como se fosse do método linear. Então é importante o candidato saber que existem outras metodologias e principalmente saber calcular, beleza? Então vamos lá, vamos descobrir primeiro qual que é o valor depreciável. Então ele já informou aí que o valor registrado do bem é 60 mil reais e que tem um valor residual de 10%, ou seja, 10% de 60 é 6. Então a gente vai ter um valor depreciável de 54 mil reais. Tranquilo? Então agora vamos lá colocar na nossa fórmula. Primeiro ponto, a questão fala que ele quer saber o valor da depreciação no terceiro ano. Então a montagem da fórmula ficaria o valor depreciável, os 54 mil, vezes, né, a vida útil do bem, que no caso
é no terceiro ano, então é o número 3, dividido pela soma dos dígitos, beleza? Vamos lá. Se a gente tem aqui 54.000 vezes 3, nós temos um valor de 162.000. Então, 162.000 dividido por 15, nós vamos ter um total de R$ 10.800. O valor da depreciação no terceiro ano foi de R$ 10.800. É o que o nosso item pede. A depreciação do veículo gerou um crédito de R$ 10.800 na conta depreciação acumulada. E tem certo. Para a gente não ficar no vácuo, professor, se ele tivesse pedido qual seria o valor da depreciação no primeiro ano, como é que ficaria o cálculo? Lembra que a gente comentou no começo da questão que a fórmula aceita pela legislação é a fórmula decrescente, ou seja, começa do maior para o menor. Então, nós vamos pegar o valor depreciável de 50.000. O nosso bem tem uma vida útil de 5 anos, ou seja, então, no primeiro ano, como tem que pegar do maior para o menor, a gente vai usar o número 5 e dividido pela soma dos dígitos, que é 15.000. Então, 54.000 vezes 5 dá um total de 270.000. 270.000 dividido por 15 dá um total de 18.000. Ou seja, no primeiro ano, o valor total da depreciação acumulada foi de 18.000. Fala, professor, só para completar o raciocínio, fala para a gente como é que seria o cálculo no quinto ano. No quinto ano, a gente ia pegar os 54.000. E aí, como foi explicado, é fórmula decrescente, então ele começa do maior para o menor. Então, o último ano seria o número 1, e aí a gente dividiria por 15, que é a soma dos dígitos. Então, 54.000 dividido por 15, no quinto ano, o total da depreciação seria 3.600. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagenzinha no direct.